particulares, tá? De adição de vetores. Então, a gente tem 3 casos, tá certo? Temos aqui o primeiro caso, que é quando tem a mesma direção e o mesmo sentido, tá certo? Ou seja, esses vetores possuem mesma direção e mesmo sentido. Então, temos aqui, ó, o vetor A com 4 newton, ou seja, uma intensidade de 4, e o vetor B com a intensidade de 3 newtons, ou seja, possui mesma direção e mesmo sentido. Aí, o que acontece? Se eu pedisse para vocês representarem, ou seja, representarem como ficaria essa representação desse vetor, ou seja, essa soma? Vocês iriam desenhar, nesse caso, um vetor. Esse S, tá? Seria o vetor resultante, que seria, nesse caso, a soma de A mais B, onde esse S representaria o vetor resultante. E se eu pedisse para vocês calcular, como era que vocês iam calcular? Simples. S, que é o que a gente quer nesse caso descobrir, vai ser igual a 4 mais 3. Por que vai ser 4 mais 3? Porque ele tem mesma direção e mesmo sentido. Então, nosso vetor resultante vai ser de 4 mais 3, 7 newton. Ou seja, temos aí que nosso vetor resultante vai ser de 7 newton. Agora, se esse vetor, nesse caso, tiver mesma direção e sentidos opostos, o que vai acontecer? Aí observa, gente. Quando ele possui mesma direção e sentidos opostos, a gente, nesse caso, não vai ter que somar, porque o sentido é oposto. Então, um está indo para um lado e outro está indo para o outro. Aí, o que acontece? Para a gente representar nesse caso, esse vetor, a sua representação, seria mais ou menos, ó, isso aqui, tá certo? Lembrando, tá, gente, que esse S aqui, ó, é o módulo aqui, que nesse caso equivale aos dois vetores, tá certo? Ou seja, um seguindo o outro. Por exemplo, vamos supor que aqui é A, então seguindo B, tá certo? Vamos supor, tá, que a gente não vai ter, como eu disse, somar, porque os sentidos são opostos, tá certo? Ou seja, a representação do vetor, nesse caso, vai ser, por exemplo, o que falta para o vetor B ter o mesmo tamanho que o vetor A. Ou seja, o que vai faltar é isso aqui, né? Ó. Então, temos aqui o S. O que vai faltar, nesse caso, é isso aqui para que o vetor B tenha o mesmo tamanho de A. Isso seria a representação, nesse caso, do vetor que possui mesma direção e sentidos opostos. Aí observa. Como seria para calcular? Então, a gente teria aqui, ó, S, que é igual a 4 menos 3. Ou seja, a gente teria que S é igual a 4 menos 3, 1 newton. Lembrando, aí se eu pedisse nesse caso também para vocês dizer qual seria nesse caso a direção e o sentido. Aí observa. Nesse primeiro caso, a gente teria uma direção para a direita, uma direção horizontal e um sentido para a direita. E no segundo caso, também a gente ia ter uma direção horizontal para a direita, tá certo? O último caso, tá, é o perpendicular entre si. O que é perpendicular? Nesse caso, quando eu tenho dois vetores perpendiculares, tá? E onde formam um ângulo de 90 graus entre si. Nesse caso, eles não têm a mesma direção e nem o mesmo sentido. Então, toda vez que os vetores formarem um ângulo de 90 graus, a gente vai utilizar Pitágoras, tá? A gente vai resolver isso por Pitágoras. Esqueci aqui de colocar os valores, tá? Mas vai ser 4 newton e B 3 newton. E vamos, nesse caso, representar aqui esse vetor, como nesse caso iria
ficar, nesse caso, o vetor soma. Esqueci também do ângulo aqui de 90. Aí observa, gente. Para eu representar o vetor soma, aqui nesse caso, o que eu irei fazer? Eu vou, nesse caso, fazer uma linha paralela ao vetor, nesse caso, B, ou seja, aqui em cima, uma linha paralela ao vetor B. E fazer também uma linha paralela ao vetor A. Aqui representada. E nesse caso, o nosso vetor soma seria aqui, ó. Nessa linha aqui, tá certo? Então, teríamos aqui, ó, o vetor soma. O S. Se vocês observarem, aqui, ó, a gente forma um ângulo de um triângulo reto. Ou seja, um triângulo retângulo. Tá? Vamos aqui formar um triângulo retângulo. Observa, A é a mesma coisa que ele está projetado aqui desse lado, não é isso? Então, tem aqui a projeção de A aqui do outro lado. Onde a gente tem que, nesse caso, vamos ter que utilizar a formulazinha de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí, observa. Então, vamos lá. Temos aqui, então, ó, a hipotenusa, lembrando que ela fica oposta ao ângulo de 90 graus, ou seja, é o nosso vetor resultante, ou vetor soma. E os catetos serão A e B. Então, vamos ter aqui, ó, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. S ao quadrado é igual, quem é A? 4 ao quadrado, mais B, que equivale a 3 ao quadrado. Então, vamos ter S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Então, vamos ter S ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. S é igual a raiz de 25. Logo, o nosso vetor, nesse caso, resultante, raiz de 25 é 5. Então, vamos ter aí nossa soma de 5 newton, tá certo? Então, assim, nesse caso, é o que a gente faz para descobrir a soma desse vetor onde é perpendicular, tá certo? Então, tá aqui, nesse caso, os três casos particulares, tá? Onde o primeiro é mesma direção e o mesmo sentido. O segundo, mesma direção e sentidos opostos. E o terceiro, perpendiculares entre si, onde eles formam um ângulo de 90 graus, tá certo?